Olá, meus irmãos, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos, dando continuidade ao ensino da fundamentação da semana 8. Hoje vamos falar sobre o fundamento da ressurreição dos mortos. Vamos falar hoje bastante sobre os textos ali, os versículos de João 11. Vamos analisar bastante alguns versículos ali, extrair alguma revelação, extrair vida desses textos. Começar analisando ali em João 11, os versículos de 23 a 26, que nos dizem o seguinte: Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Mas disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Da conversa de Jesus com Marta e Maria e dos acontecimentos que cercaram a ressurreição de Lázaro em João 11, especialmente das palavras do Senhor Jesus, extraímos algumas conclusões bem importantes. A revelação deste fundamento, porque Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, lá no versículo 25. E também Jesus fala de um valor da fé na ressurreição hoje, para aqueles que nele creem. Quando ele diz: Teu irmão há de ressurgir. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Glória a Deus. Porque este fundamento aponta para o futuro. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, lá no último dia, no versículo 24. Para aquilo que a palavra de Deus chama de nossa esperança. Vamos ler aqui o texto de Romanos 8, dos versos 23 a 25, que nos diz o seguinte: Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, este texto aí nos referenciando de Romanos, capítulo 8, dos versos 23 a 25. Pela resposta de Marta e outros textos do Antigo Testamento, vemos que para os judeus a ressurreição não era um tema desconhecido. Porém, é no Novo Testamento que esse ensino se torna claro e plenamente desenvolvido, embora tenha sido difícil para eles compreenderem, inclusive para os seus próprios discípulos, inclusive para os próprios discípulos de Jesus, que só entenderam a ressurreição dentre os mortos quando o próprio Jesus ressuscitou. Antes de seguir aqui, tem alguns textos também como referência para reforçar esse ensino. Deixa eu pegar aqui o texto de... Quando a gente diz lá que no Antigo Testamento também a ressurreição não era um tema desconhecido para os judeus, Lá no livro de Jó, no capítulo 19, de 25 a 27, nos diz o seguinte: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Lá no livro de Jó, a gente já percebia que os judeus tinham esse entendimento de que havia ressurreição dos mortos. Outro texto aqui que podemos fazer a leitura é o texto aqui já no Novo Testamento de Marcos, de 9 a 10, Marcos 9, de 9 a 10, que nos diz o seguinte: E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos? Então, como a gente mesmo acabou de ver no vídeo, os próprios discípulos de Jesus tinham essa dificuldade de entender, porque eles vinham
com esse entendimento do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. É o próprio Jesus que revela para eles e que esclarece essa ressurreição dos mortos, né, após a vinda dele. Então, no ensino do Senhor Jesus, né, temos ali um texto de João 5:21 que diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer, né, que aconteceu com Lázaro, né? Jesus trouxe nova revelação, a ressurreição dentre os mortos. Isso inclui a sua ressurreição e a ressurreição daqueles que creem nele, né? Então a ressurreição do próprio Senhor Jesus e a ressurreição nossa, né, que cremos no Senhor Jesus. Antes dos outros mortos incrédulos ressuscitarem, assunto que trataremos um pouquinho mais adiante no vídeo, no ensino dos apóstolos, como por exemplo em Atos 4:12, 1 Pedro 1:3 e etc., mas especialmente na pregação de Paulo, lá em Atos 24:15, que diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, né? Texto de Atos 24:15. Ou também ali de 1 Coríntios, que diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas de fato, Cristo ressuscitou, glória a Deus, dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, glória a Deus. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus por esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ali os versículos 13 a 14 e depois mais adiante 20 e 22. O fundamento da ressurreição dos mortos, juntamente com o juízo eterno, lança-nos numa dimensão nova, a da vida que está por vir, na qual todo o projeto de Deus se cumprirá. Então, podemos citar aqui por fim um texto bem conhecido de Filipenses 1:6, que nos diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. E como sempre a gente faz no finalzinho do vídeo, tem sempre uma perguntinha para a gente fixar esse conteúdo, para buscar essa revelação, para meditar. E a pergunta de hoje diz o seguinte: por que a ressurreição dos mortos é um fundamento da nossa fé? Por que é um fundamento essa ressurreição dos mortos? Essa pergunta a gente pode responder usando o texto que a gente acabou de ler, um texto muito rico, muito precioso, que é o texto ali de Paulo cita, né, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que a gente fez a leitura. Até vamos ler ele de novo aqui. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. É um fundamento da nossa fé, a ressurreição dos mortos, porque se Cristo não tivesse ressurreto, não tivesse ressuscitado, seria completamente vã a nossa fé, né? A nossa fé seria, como é que eu posso dizer? A nossa fé seria inútil, né? Acho que é esse o termo que Paulo usa, né? Então, a gente precisa crer que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que nós também, assim como lemos ali também mais acima, que é nós que vivemos, né? Não morreremos, viveremos eternamente com o Senhor,
né? Ele trouxe para a gente essa nova revelação, ele esclareceu essa ressurreição para nós, algo que para os judeus já era um fato um pouco mais distorcido. Eles acreditavam que seria um dia lá no final. Hoje nós já podemos desfrutar e viver dessa nova vida em Cristo, e glória a Deus por isso. Bom, espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma, e até mais. Deus te abençoe.